Hello, eu me chamo Regina Mel e eu sou professora de História. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a abolição da escravidão. A abolição da escravidão, ela aconteceu num período bastante delicado da nossa história, chamado de Segundo Reinado. Bom, como vocês já sabem, com certeza, o Segundo Reinado vem depois do período regencial. E ele começa em 1840, quando Dom Pedro, ainda de menor, assume o trono brasileiro. E ele vai se compreender, até 1889, com a proclamação da República. É um período de bastante mudança, certo? Tiveram diversas mudanças políticas e sociais no país. Talvez, considerada por muitos historiadores, a mudança mais importante seja a abolição da escravidão. E hoje a gente vai analisar ela sob um aspecto um pouco diferente. A gente pode ouvir por aí que a personagem principal da abolição da escravidão foi a Princesa Isabel, por ela ter assinado lá no 13 de maio de 1888 a abolição da escravidão. Mas ali foi a cereja do bolo, foi a última cena, foi só um papel assinado. A abolição da escravidão é sobre o país inteiro, é sobre uma mobilização que aconteceu em todo o território nacional durante o século XIX, praticamente inteiro, porque só vai acontecer lá no final, em 1888. Então a gente tem um movimento abolicionista envolvendo diversas classes sociais, sobretudo os escravos, que eram os mais prejudicados, que eram desumanizados, e alguma parte, uma parte da elite brasileira que era considerada, vamos dizer assim, progressista, que pensava no futuro, que pensava no capitalismo, do desenvolvimento do Brasil e, obviamente, a abolição da escravidão estava atrasando, o movimento. Quando a gente fala de abolição, a gente não fala de um ato de bondade, não foi sobre isso. Foi sobre um movimento abolicionista que eclodiu num país, que explodiu, que se espalhou pelo território inteiro, que era sobre pessoas que estavam cansadas daquilo, que era desumano. Foi uma pressão externa, capitalista, em busca de colocar o Brasil numa corrida, que já estava sendo desenvolvida pela Inglaterra. Então, já não era mais lucrativo escravizar. Então, foi uma soma de fatores muito grande, tá? Então, o movimento de resistência contra a escravidão, ele vai explodir nesse momento, no Segundo Reinado, nesse período que vai de 1840 até 1889. A gente vai ter revoltas, fugas massivas de escravos, escravos libertos das mais diversas formas. Eles buscavam os meios para chegar até a sua liberdade, porque a sua liberdade não estava sendo concedida. Então eles assistiam diversos países ao redor que estavam proclamando e o país estava ficando cada vez mais para trás. Então o Brasil continuava em 1500. Quando a gente fala, então, de abolição, a gente precisa falar de um evento muito importante de 1884, que foi quando os estados do Ceará e do Amazonas aboliram, antes do resto do país, a escravidão. E aí vai impulsionar movimentos pelo território que vão estimular para que em 1888 a gente tenha, de fato, a abolição da escravidão. Então, não foi um movimento que dependeu apenas da Princesa Isabel. Nós vamos ter personagens muito mais importantes, da nossa história. A gente vai ter o Luiz Gama, a gente vai ter a Maria Firmina, a gente vai ter o André Rebouças, que é um baiano arretadíssimo, a gente vai ter a Adelina Charuteira. Então, são personagens que realmente mobilizaram a nossa história em prol da abolição da escravidão, certo? Então, a gente vai conhecer agora um pouco da história dessas pessoas. A aprovação da Lei Áurea foi uma conquista popular, fruto do crescimento que o movimento abolicionista teve na segunda metade do século XIX. O movimento abolicionista no Brasil agrupou pessoas de diferentes classes sociais que agiam de diversas maneiras na luta pela abolição da escravatura. Incluída no movimento abolicionista não está apenas a ação da parcela livre da sociedade, mas também a resistência dos próprios escravos. O movimento abolicionista cresceu de maneira notável a partir da década de 1970. Nesse período, uma série de associações abolicionistas surgiu em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa e o crescimento do debate abolicionista alcançou, inclusive, a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição. As associações abolicionistas debatiam estratégias para promover a sua causa e atuavam publicamente para atrair pessoas em apoio a ela.
No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de alguns personagens que foram tão importantes para esse processo quanto a princesa Isabel. Você já ouviu falar do ex-escravo baiano que conseguiu várias cartas de alforria, inclusive a sua própria liberdade porque conhecia das leis? O nome dele é Luiz Gama. Luiz nasceu livre na Bahia, de acordo com a lei do ventre livre de 1871, que decretava que os filhos de escravos nascidos após esse período seriam livres. Era filho de uma africana e de um fidalgo português. Aos 10 anos, seu pai o vendeu como escravo e ele foi levado para São Paulo. No cativeiro, aprendeu a ler e a escrever e reconquistou sua liberdade após provar que tinha nascido livre. Como autodidata, ele passou a estudar direito e, usando as letras da lei, começou a defender escravos através de ações na justiça. Estudos indicam que Luiz ajudou a libertar cerca de 500 escravos com essas medidas. Luiz Gama foi uma figura muito importante para o movimento abolicionista, não só por libertar escravos através de ações na justiça, mas também por denunciar a todo momento as mazelas da escravidão. Outro baiano com uma voz muito importante para o movimento abolicionista foi André Rebouças, nascido no centro de uma família negra, livre e incluída na sociedade imperial. Na década de 1870, Rebouças se engajou na campanha pelo fim da escravidão, participou de diversas sociedades abolicionistas e acabou se tornando um dos principais articuladores do movimento. As ideias de André Rebouças incluíam não apenas o fim da escravidão, mas também ele queria que os escravos tivessem acesso à terra e fossem incluídos na sociedade e não marginalizados. O engenheiro também era contra o pagamento da indenização para os senhores de escravos em troca de liberdade. Para ele, isso seria uma forma de validar que uma pessoa fosse propriedade de outra. Se vocês estão pensando que somente os homens foram vozes importantes para o processo abolicionista, vocês estão enganados. As mulheres também influenciaram e engajaram o movimento. No Maranhão, temos Adelina, a charuteira negra. Não se sabe ao certo qual era a função de Adelina entre os escravos. Sabe-se apenas que ela era filha de um rico senhor de escravos e que cresceu com a promessa que iria ser libertada. Mas isso não aconteceu e ela passou muito tempo de sua vida sendo escrava do próprio pai. Adelina sabia ler e escrever, habilidades incomuns e altamente desestimuladas, uma vez que a manutenção da escravidão dependia principalmente da submissão de escravos que não apresentavam condições para questionar sua situação. Por ser charuteira, Adelina conhecia bastante a cidade e tinha facilidade de transitar sem levantar suspeitas, já que ela andava de rua em rua vendendo fumo e charuto. Acabou esse por ser o seu trunfo para o movimento abolicionista. A charuteira observava e antecipava as ações da polícia, conhecia suas rotas e se certificava de avisar os integrantes do movimento do Clube dos Mortos caso notasse qualquer ameaça. Ela era responsável por enviar informações e estratégias dos escravistas à Associação do Clube dos Mortos, que escondia escravos e promovia suas fugas. Também no Maranhão havia Maria Firmina dos Reis. Era negra e livre, filha bastarda. Formou-se professora primária e publicou, em 1859, o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, Úrsula. O livro conta a história de um triângulo amoroso, mas 3 dos principais personagens são negros que questionam o sistema escravocrata. Maria Firmina também fundou, aos 55 anos de idade, uma escola gratuita e mista para crianças pobres, na qual lecionava a escritora acreditava que mudaria o mundo através da educação. No Ceará, a aristocrata Maria Tomásia Figueira e Lima lutou para que a abolição da escravatura do Ceará fosse antecipada. Ela foi uma das articuladoras do movimento na cidade, ajudou a fundar a Sociedade das Cearenses Libertadoras, a entidade que lutou em prol da causa na época. Ao fim da sua primeira reunião, elas mesmas assinaram 12 cartas de alforria e, em seguida, conseguiram que senhores de engenho assinassem mais 72 cartas. Juntamente com outras sociedades abolicionistas da época, elas organizaram reuniões abertas à população, que promoviam a libertação de escravos nos municípios do interior do Ceará e publicavam textos nos jornais pedindo a abolição em toda a província. A aprovação da Lei Áurea foi uma conquista popular, fruto do crescimento
que o movimento abolicionista teve na segunda metade do século XIX. O movimento abolicionista no Brasil agrupou pessoas de diferentes classes sociais que agiam de diversas maneiras na luta pela abolição da escravatura. Todos esses abolicionistas foram de suma importância para o processo de abolição da escravatura, que só foi ocorrer após a assinatura da Lei Áurea em 1888, mas não podemos esquecer da resistência dos escravos.